Aleluia. Uma boa tarde a todos e a paz do Senhor, a todos os queridos e amados irmãos. Em nome de Jesus, eu estava compartilhando a live para alguns irmãos e agora estamos entrando no ar para celebrar a Deus mais uma vez com a sua palavra. E nesse dia eu vou trazer umas mensagens baseadas no livro de Ruth. Amém? E hoje eu vou falar sobre Ruth e o amor. E o amor de Ruth. Amém? Aleluia. Vamos lá para o livro de Ruth. Glória a Deus. Ruth era uma moabita. E ela acabou alcançando benevolência de Deus através da amizade com Noemi. Noemi acabou indo para as terras de Moabe e quando eles chegam ali na terra de Moabe, ela acaba perdendo o marido, Elimeleque, mas ela recebe um grande presente de Deus. Ela acaba conhecendo Ruth. É muito lindo a história de Ruth. É muito lindo também a história de Noemi. Sônia Alves, seja bem-vinda. É muito lindo mesmo. E a Valdirene também, seja bem-vinda. E sucedeu que no dia em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, porque o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mãe Noemi, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. E eles tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra era Ruth. E eles ficaram ali durante quase 10 anos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vou colocar 1 minuto com esse fundo musical super abençoado. Em seguida eu estou retornando para a gente então pegar firme na palavra. Tá bom?
Aleluia. Um feliz aniversário para o Gabriel. Que Deus possa continuar abençoando o teu filho de uma forma tremenda. Que ele receba as bênçãos dos céus, o carinho do Senhor. Amém? Aleluia. O capítulo 1 de Ruth conta essa história linda. Aleluia. Uma história de fé, uma história de busca, uma história de fuga, uma história de fuga, uma história de uma mulher desesperada que vai embora de Belém, a terra do pão, a casa do pão, e vai para uma terra verdejante chamada Moabe. Moabe tinha os campos verdejantes. Adário Rodrigues, seja bem-vindo, meu querido. O livro inicia a história de Ruth e conta que havia fome sobre toda a terra. A terra estava perecendo. A terra estava sofrendo. Havia seca em todo lugar. Os campos não estavam produzindo. Não havia fruto na terra. Então Elimeleque e Noemi decidem: vamos embora de Belém. Vamos embora de Belém. Vamos sair daqui. E vamos encontrar refúgio em outro lugar, em outro país, com outros povos, em outra região. Às vezes o sufoco do aperto, a dificuldade nos leva a fazer isso, né, irmãos? A fome é uma das coisas mais terríveis que acontecem na vida do ser humano. A fome, ela varre a esperança da pessoa. A fome tira o chão da pessoa. Havia uma fome sobre a terra, do modo que um homem chamado Elimeleque sai de Belém de Judá para habitar em Moabe. Ele vai embora. E eu não tiro a razão dele quando ele sai para ir embora. E ele leva com ele a sua esposa. Ele leva Noemi. Ele leva os seus 2 filhos. E eu creio que se eles tivessem ficado em Belém, talvez eles morreriam de fome. Eles não tinham nada para comer. Os seus filhos, eles já eram crescidos. Mas não havia trabalho em Belém. Não havia como eles se autossustentar. E ele então toma a decisão: Noemi, nós temos que ir embora, nós vamos embora. E a palavra de Deus, ela vai narrando e contando esta história. E eles vão embora para bem longe das terras sagradas de Belém, a cidade do pão.
E eles chegam na terra de Moabe e eles olham os campos verdejantes, o gado pastando, comendo as gramas verdejantes dos campos. E Noemi, no momento, ela fica muito feliz, muito alegre, porque agora ela parece que resolveu o problema da falta de escassez, a falta de alimento. Parece que a falta de alimento agora ficou para trás. Os filhos devem ter dito: mamãe, olha só que pastos verdejantes. Elimeleque então diz: olha, nós fizemos o que a gente deveria ter feito há muito tempo, papai. Nós deveríamos ter saído de lá há muito mais tempo. Mas quando passa algum tempo, o seu marido Elimeleque acaba morrendo. O luto entra na casa de Noemi. Ela perde o suporte da família. Ela perde a coluna da casa. Mas quando passa algum tempo, o seu marido Elimeleque acaba morrendo. Elimeleque perde a vida. E Noemi fica sem chão. E agora Noemi entra em desespero. Os seus 2 filhos, eles se casam com 2 mulheres moabitas ali, que era proibida por lei se casarem com mulheres estranhas. Não era, a lei não permitia. Mas os seus filhos se casam com 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Ruth e a outra se chamava Orfa. Mas algo mais iria acontecer na vida de Noemi, que os 2 filhos também morrem, eles morreram. Os 2 filhos também acabam morrendo. E agora Noemi está sozinha. Noemi agora está só. E ela agora só tem Ruth e Orfa do seu lado. Observe bem, Noemi foge para escapar da fome. Ela deixa as terras sagradas de bênção de Belém, a cidade do pão. E ela procura refúgio em terras estranhas de Moabe, um povo idólatra. Um país que idolatrava deuses pagãos. Maria Helena Ferreira, seja bem-vinda. Agora não é somente a fome que ela tem que enfrentar, porque o problema da fome ficou lá para trás. Ela não tem mais fome. Agora não é mais o problema da fome. A fome ficou lá para trás. A vida do crente, Valdirene, é sempre desse jeito. Quando a gente consegue resolver um problema, a gente cai em outro problema. Quando a gente enfrenta uma tribulação e vence a tribulação, aparece outra tribulação. Muitas das vezes a gente sai de uma tempestade e logo começa a vir uma outra tempestade.
E você passa a ser um guerreiro, você passa a ser alguém experimentado por Deus em todas as áreas da sua vida. Eu não sei se tem acontecido isso com você, mas comigo sempre tem acontecido isso. O apóstolo Paulo falou que ele enfrentava problemas de dentro, problemas de fora. Agora Noemi não tem problema, somente que enfrentar o problema da fome, está resolvido. Mas agora ela está tentando resolver o problema da morte dos 2 filhos. O natural seria o pai e a mãe enterrar os filhos. Ou, não é isso, vocês me perdoem, estou pregando errado. O certo era o filho enterrar o pai e enterrar a mãe. Mas Noemi, ela começa sendo testada, uma prova de fogo, ela acaba enterrando o próprio marido. E agora ela recebe outro teste, outra prova de fogo, ela enterra agora os seus 2 filhos. Ela perdeu 3. Se os filhos dela não tivessem casado, Noemi estava sem família, ela estaria sozinha. Mas graças a Deus que Noemi tinha se casado, que os seus filhos tinham se casado, que os seus filhos... Porque se eles não tivessem se casado, Noemi estaria agora viúva, sozinha. Ela ainda tinha a presença de Ruth, ela ainda tinha a presença de Orfa. Então é muito importante você saber valorizar a tua sogra, você saber valorizar a sua nora, porque às vezes só nos sobra noras. Ou às vezes só te sobra também a sogra. É muito bom você saber tratar a tua sogra. E sogras, é muito bom você saber tratar as suas noras. Aleluia. Os problemas só estão aumentando, Edirce Faleiro. O problema só vai aumentando. Às vezes você pensa assim, pastor, eu passei por um período de sofrimento, de luta. A Valdirene, não sei se ela está assistindo a live. Houve um período na vida da Valdirene, meu Deus, que havia tanta batalha na vida dela. Eu não vou falar aqui porque eu não tenho autoridade para isso, mas ela estava sempre ligando para nós, pedindo oração, pedindo intercessão. E Deus foi dando vitória. Deus foi dando vitória. Uma vitória hoje, uma vitória amanhã, uma vitória depois de amanhã. E hoje ela começa a colher os frutos das vitórias, mas teve que sofrer, teve que orar, teve que buscar para ter a vitória. Nada vem de graça para nós. Tudo para o Filho de Deus tem um alto preço. Esse evangelho de Kauai, ele é um evangelho mentiroso. Esse evangelho que eles pregam no YouTube é um evangelho mentiroso. É mentiroso. É mentiroso. Esse evangelho que estão pregando nas igrejas modernas aí fora é um evangelho mentiroso. Esse evangelho de Kauai é um evangelho mentiroso. Olha, eu vou te dizer aqui nesta tarde.
A vida cristã é a vida mais gloriosa para ser vivida em Cristo Jesus. Mas também é uma vida de luta, é uma vida de entrega a cada dia, é uma vida de sofrimento, é uma vida de busca, é uma vida de entrega, é uma vida de santidade. É uma vida que todo dia você tem que matar o leão por dia, porque você é um servo de Deus. Virgílio Cifaleiro sabe disso. Você é um servo de Deus, você é um crente, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, e o cheiro do sangue aborrece o diabo. O cheiro do sangue do Cordeiro que você carrega na sua pele, o cheiro do sangue que você carrega no teu cabelo, o cheiro do sangue que você carrega na tua pele, no teu corpo, nas tuas mãos, nos teus pés, aborrece o inimigo da sua alma. Somos banhados pelo sangue do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro cheira. Tem o cheiro da rosa de Saron. Ele tem o perfume do lírio dos vales. Ele tem o cheiro da rosa de Saron, de Cantares de Salomão. E o diabo não suporta ver esse cheiro de vida, de graça, de salvação na vida do crente. Aonde você estiver, agradeça a Deus. Estou falando de vida, estou falando de graça. Os 2 filhos dela morreram. Então ela decide voltar a seu povo em Belém de Judá. Depois que ela teve perdas. E esse tem sido o problema da gente. Se você está em um ministério, se você está congregando em uma igreja, e você começa a ter perdas, depois que você começou a congregar no ministério com certo pastor, e você observa que a sua vida parou de prosperar, e você observa que a sua vida não desenvolve mais, e que você não sente a presença do Espírito Santo ali, Deus está dizendo: saia daí, procura uma igreja viva. Procura uma igreja onde tem um verdadeiro homem de Deus. Aleluia. É momento de você sair. Noemi disse: aqui não é meu lugar. Aqui não é meu lugar. Aqui não é meu lugar. Sônia Alves, aqui não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Eu estou dizendo a você nesta tarde, se você está em um ministério e você não está indo bem, você não está prosperando, as coisas estão dando tudo errado, é porque Deus não quer que você fique ali.
Você precisa se retirar. E você deve voltar às suas raízes. Você precisa voltar para o primeiro amor. Ela decide voltar ao seu povo. Ela decide voltar ao seu povo. Ela decide voltar para Belém de Judá. Belém de Judá era uma cidade profética. Era ali que viria o Redentor do mundo e nasceria uma manjedoura. Os animais ouviriam o primeiro choro de Cristo, de Jesus. Belém de Judá, a cidade do pão. Deus então se lembrou de Noemi. Aleluia! Deus lembrou-se de Noemi. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Você pode estar passando pelo vale da sombra. Você pode estar passando por muita dificuldade. Mas Deus está sempre se lembrando de você. Adário, Deus está sempre se lembrando. Edirce, Deus está sempre se lembrando. Sônia Alves, Deus está sempre se lembrando. Valdirene, Deus está sempre se lembrando. Ele lembra das orações. Ele lembra das lágrimas. Ele lembra do clamor. Ele lembra das lutas. Ele lembra dos jejuns. Ele lembra da sua oração. Ele lembra de tudo o que você mandava para ele lá na glória. Nesse momento Deus está ouvindo. Maria, nesse momento Deus está ouvindo. Deus havia se lembrado deles. E Deus mandou a chuva. A fome só vai embora através da chuva. A única coisa que acaba com a seca é a chuva. O que faz as gramas crescerem para os animais alimentarem é a chuva. Se a sua vida está seca como o deserto, peça a Deus a chuva de graça. Peça a Deus que mande chuva. Chuva sobre a sua vida. Chuva sobre o seu casamento. Chuva sobre o seu trabalho. Chuva sobre a tua história. Manda a chuva, Senhor. Manda a chuva, Senhor. O mensageiro. Aparece um mensageiro ali em Moabe. O mensageiro chega a Moabe. E o diabo não suporta ver esse cheiro de vida, de graça, de salvação. O mensageiro chega a Moabe. Ele traz boas notícias. Eu também estou trazendo a você boas notícias nesta noite que se aproxima. Eu estou trazendo a você boas notícias neste momento. Eu estou dizendo a você que a fome acabou. Estou dizendo a você que a sua cidade está prosperando. Eu estou dizendo a você que o pão está voltando. A prosperidade está vindo. A bonança está vindo. E a bênção de Deus está chegando de novo. Aleluia, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. E Ele vem. E Ele vem.
Descendo pelos montes ele vem. O tempo de cantar chegou. Noemi, ela decide voltar. Noemi diz: Ruth, Deus se lembrou de mim, eu estou indo embora. Então Noemi abraça suas noras e dá beijos nelas e abraça elas e se despede das suas duas noras. Elas dizem: voltem para os seus pais, voltem para suas casas. Eu não vou reter vocês mais comigo. Eu era sogra de vocês, mas agora vocês estão viúvas, livres do compromisso de meus filhos. Voltem para seus deuses, voltem para suas famílias. Vocês são jovens, vocês são novas, vocês podem casar de novo, refazer a vida de vocês, mas eu já sou uma mulher velha, eu já sou uma mulher de idade, eu já sou uma mulher de cabelo branco. Ah, quanta gente vive falando isso, meu Deus. Eu já estou velha. Pastor Abrão, eu já estou de cabelos brancos. Não existe mais esperança para mim. O meu tempo já passou. João Lucas, boa noite, meu querido. Acabou o meu tempo. Não dá mais tempo para mim. Eu já estou velho. Eu não consigo mais me casar. Como é que eu vou dar filhos para vocês se casarem com eles? Eu não posso mais gerar. Não há mais tempo para que eu crie uma criança e ele se torne homem para vocês se casarem. Voltem para suas terras. Voltem para suas famílias. Voltem para Moab. Aleluia. Voltem. 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 Sapatos não terminavam pelos caminhos que seguiam. Que fez o seu projeto no deserto. Noélia Nascimento, um grande abraço. Voltem. Vocês precisam seguir a vida. Uma das coisas mais tristes que tem na vida de um ser humano é quando ele se despede de alguém que ele ama. É muito triste. Você ter que despedir de um pai, de uma mãe, de um filho.
As duas estão ali. Casem novamente. Mas as suas noras, elas lamentavam e choravam por conta daquela situação. E elas não queriam ir. Ah, Maria Helena, eu também não ia embora. Eu não ia embora. Mas por fim, órfã, ela retorna ao seu país. Ela volta para Moab. Ela volta para seus pais. Sempre vai haver alguém na tua família que vai abrir mão de você. Escute o que eu estou te falando. Sempre vai haver. Não é todos que vão ficar do teu lado a vida toda. Então você precisa entender que aleluia. Mas Ruth disse, eu não vou voltar. Ruth disse, eu não vou retornar. Você é minha sogra. Você é minha família. Eu não posso retornar. Eu não vou retornar. Ruth era diferente de órfã. Ruth, ela decide, olha, aonde você for eu vou. Se você dormir aqui na beira da estrada, eu vou dormir com você. Olha, se você morrer ali na frente, eu vou morrer ali. Se você for sepultada naquela cripta, lá eu serei sepultada. O problema é o seu Deus? Não tem problema. O seu Deus é o meu Deus. Aleluia. O seu Deus é o meu Deus. O seu Deus é o meu Deus. O seu Deus é o meu Deus. Isso é maravilhoso, gente. Eu queria uma Ruth dessa. Na igreja. Eu queria uma Ruth dessa assistindo a minha live. Que todo dia que eu entrasse na live, ela estava aqui presente. E ela dizia, pastor Abraão, só vou embora quando o senhor acabar a live. Eu só vou me levantar para fazer a janta quando o senhor acabar a live. Eu vou deixar o celular na tomada carregando para que eu não venha ter o problema de descarregamento da bateria, porque eu quero ouvir a live toda. Meu Deus. Ruth decidiu no coração, aonde você for, eu vou. Somente a morte vai poder nos separar. Então elas regressam para Belém. Elas regressam para Belém e logo são reconhecidas. E o povo fica comovido com a história de Noemi. Olha, o crente é uma pessoa conhecida. Você é alguém conhecido. As pessoas te conhecem. As pessoas sabem de onde que você vem, para onde que você vai. As pessoas te conhecem. Elas sabem quem você é. Elas olharam e disseram, é Noemi que está entrando em Belém. E o povo sai nas ruas para cumprimentar aquela pobre mulher.
Ela estava com semblante de amargura, tristeza, angústia profunda, porque ela tinha tido muitas perdas. E a Bíblia declara que ela chegara em Belém no início da cega da cevada. Eles estavam começando a colher a cevada, o trigo, o milho. E acabou que o livro de Juízes, quando ele acaba, ele encerra, o Israel está sem rei. E cada um fazia aquilo que lhe parecia melhor. Israel tinha acabado de participar de um conflito, onde as tribos de Israel batalhavam contra as tribos de Benjamim, em decorrência de haver tomado partido em favor dos homens de Gibeá, os quais haviam abusado da mulher de um levita, o que gerou uma revolta em todo o povo. Em Israel, naquele momento, estava prateando a destruição da tribo de Benjamim. Então eles resolvem casar com as mulheres virgens de Jabes, Gileade, com algumas mulheres de Siló. Elas voltam para suas terras, para reedificar as suas cidades. Foi aí que a fome veio sobre a terra na época dos juízes que governavam. E um certo homem de Belém de Judá, Elimeleque, ele foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. Era um momento temporal. Eles iam ficar ali em Moabe pouco tempo. Você não pode morar em terras pagãs. Você não pode viver em regiões que você sabe que é consagrada a deuses. Como Aparecida do Norte é uma cidade consagrada, a padroeira do país. O Rio de Janeiro é consagrado a Iemanjá. O estado da Bahia também é consagrado aos orixás. E você pode observar que é um dos estados que mais tem violência, morte, pobreza, lugares lindos, maravilhosos, turísticos, mas é o lugar que mais sofre em matéria de pobreza, de fome, miséria. Esses eventos que acontecem desta história, porque cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. A fome estava dominando naquela região. Era parte do juízo de Deus sobre o povo por o terem abandonado, seguindo os Balaíns e Astarote. Não abandone a Deus. A sua segurança é Deus. A nossa âncora é Deus. A nação de Israel tinha abandonado o Senhor e começaram a adorar os ídolos de Balaíns e Astarote, Juízes 2 e 11. E Deus então se afastou deles. Olha, o pecado nos afasta de Deus. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. A fome atingiu até Belém, a cidade do pão. Por causa disso, esta família fez o que parecia certo aos olhos e deixou a terra prometida. E deixou a terra prometida indo viver na terra pagã de Moabe. Você não pode seguir o desejo dos olhos. Você tem que buscar uma direção a Deus. Até mesmo aonde você vai congregar. Qual é a voz que você está ouvindo? Tudo você tem que pedir direção de Deus. Você não pode seguir o que é certo aos seus olhos, os seus desejos, as suas vontades. Você não pode fazer isso. Você precisa buscar
Você precisa buscar aquilo que Deus tem o melhor para você. Eles foram para uma terra pagã de Moabe, onde o aspecto econômico era mais favorável. Eu conheço uma família aqui de Betim que mudaram para os Estados Unidos para ter uma vida melhor. Eles estão comendo pão com o diabo amassou lá na América. Uma senhora, que ela era bancária aqui em Minas, em Betim, ela está trabalhando nos Estados Unidos de faxineira. Ela lava vidro o dia inteiro. Ela lava banheiros o dia todo. Às vezes nos rebaixamos tanto para ganhar um dinheiro extra, um dinheiro a mais, mas não vale a pena. Antônio Brito, seja bem-vindo, meu querido. O pouco com Deus, sendo santo, é abençoado. É abençoado, gente. A cobiça, a ganância, tem levado muita gente à destruição. A avareza é o pecado do século. A farsa da prosperidade fácil é uma farsa. Noemi, ela diz, olha, em Moabe está tendo alimento. E eles fogem para lá. Porque o aspecto econômico ali era melhor. Quantos nordestinos saem do Nordeste para vir para São Paulo para viver o sonho impossível? Quantos saem dos estados mais pobres, do Amapá, do Piauí, Macapá, esses estados que têm muita pobreza, e vão embora para o Rio, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo. Aqui na rodoviária de Belo Horizonte você vê dezenas, centenas de nordestinos aqui dormindo ao relento no meio da rua. A nossa rodoviária aqui em Belo Horizonte está cheia de gente, pessoas que estão pedindo um prato de comida porque estão passando necessidades. Deixar a sua família no norte, deixar a sua família lá naquele mundão do Amazonas e vieram tentar a sorte e não conseguiram nada e estão orando a Deus para que eles possam ter condições de retornar à sua terra. Em alguma parte do caminho, esta mudança temporária tornou-se uma estadia permanente. Eles foram ali para ficar somente os 6 meses, 8 meses. Mas eles acabaram ficando ali durante 10 anos. 10 anos. Esta família deixou os móveis que eles tinham tudo dentro da casa deles aqui na cidade. Tudo trancado. Os móveis dentro da casa. Tudo estragando, desfacelando, porque o tempo estraga tudo. O tempo destrói tudo. Móveis de madeira, geladeira, máquina de lavar, fogão, tudo abandonado para viver um sonho nos Estados Unidos da América. Vou viver o sonho. Olha, em uma mudança temporária, eles acabaram ficando lá durante 10 anos. E eu creio que vão acabar ficando lá a vida toda agora. Elimeleque, o esposo de Noemi, seus 2 filhos, Malom, Quilion, eles chegam à terra de Moabe e ali eles continuaram vivendo a vida. Elimeleque, cujo nome significa meu Deus é rei, o que aumenta a ironia de sua atitude ao fazer aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Existem pessoas teimosas que você dá conselho, você fala, não faça isso, não haja desse jeito. Mas a pessoa diz, não, eu vou fazer e está acabado, eu sou assim, é assim que eu faço. Pessoas que não gostam de conselho de ninguém.
Pessoas que não gostam de ouvir pai, ouvir mãe, né? Fazendo o que é certo aos próprios olhos. Porque naqueles dias não havia rei em Israel para dar conselhos. Não seja desse jeito. Aprenda a ouvir as pessoas mais velhas. Aprenda a dar valor ao sábio. Aprenda a dar valor às pessoas que têm cabelo branco. Ouça mais a sua mãe, ouça ela mais um pouco. Abra os ouvidos para ouvir o conselho da sua mãe. Meu Deus! O nome da esposa Noemi significa agradável. Uma mulher que era agradável, ela se torna amarga. Ela se torna amargurada, triste, azeda. Uma pessoa salgada. Ela se torna uma pessoa completamente destemperada. Uma pessoa com tristeza profunda. Depressiva, ansiosa, é o que Noemi se torna. Mas o nome dela no hebraico significa agradável. O Salmo 16,6 fala que linhas caem em lugares agradáveis. Ela e seu marido não estavam satisfeitos com as divisas que Deus lhes tinha designado. Então, irmão Murilo, estou fazendo a live ao vivo aqui no Facebook, eu vou passar lá para a Carmen, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Agradável. Aleluia. Ela sendo o nome de agradável, ela vai para o lugar que vai desagradar a Deus. O nome dos seus filhos, Malom e Quilion, parece estar relacionado às palavras que correspondem à enfermidade e à mortalidade. Morte, enfermo. Elimeleque, marido de Ruth, falece e ela foi deixada com seus 2 filhos. Eles se casam. Você vê que eu estou reprisando a história toda para você, porque eu sinto que o Espírito Santo deixou alguma coisinha lá para trás. E tem alguns chegando agora na live. O marido de Noemi morreu, ela foi deixada com seus 2 filhos. A expressão hebraica foi deixada. Olha bem. Foi deixada. Que palavra triste, né, Sônia? Foi deixada. Aonde está a Sônia, meu filho? Pai, a Sônia foi deixada lá na rodoviária. A Sônia foi deixada lá nas terras de Moabe. A palavra deixada quer dizer que foi abandonada. Significa que alguém está sobrevivendo o derramamento, está sobrevivendo o derramamento da ira de Deus. Isso é terrível. A palavra remanescente descreve aqueles que sobrevivem a um derramamento da ira de Deus. Não permita que a ira de Deus caia sobre você, meu irmão e minha irmã. Quantas pessoas já me humilharam com expressões de xingamentos? Eu dou liberdade para as pessoas falarem comigo o que elas quiserem, porque o que elas falarem comigo, se me ferir, se me deixar magoado, elas vão pagar um preço muito grande no futuro, porque a unção do Senhor está sobre mim. Está sobre você também. Então, depois disso, seus filhos tomaram mulheres de Moabe como esposa
contraindo a lei que proibia o casamento com mulheres das nações que serviam a outros deuses. E o que você mais vê hoje na igreja hoje é casamento misto, né? Místico, casamento de moça evangélica casando com moço católico, rapaz cristão casando com moça católica, e tem alguns que casam. Última vez eu fiz um casamento do casal que a moça era da igreja do Salão do Reino. Nem igreja, não é? Salão do Reino, Testemunho de Jeová, casando com o irmão da igreja da Assembleia de Deus. A mão do Senhor estava contra Noemi em juízo. É óbvio. Então se levantou ela com suas 2 noras para que pudesse retornar à terra de Moabe. Ela sai do lugar onde estava. Este é o segredo. Você precisa sair do lugar aonde você está. Eu já falei sobre isso. Se você está em uma igreja, se você está em um ministério, ou até mesmo em um trabalho, e você não está prosperando, as coisas estão indo de mal a pior, saia deste lugar. Procure uma igreja séria e congregue ali. Procure saber se o pastor é homem de Deus. Você não pode ficar difamando o pastor. Isso é pecado. Você não difama o pastor, você difama o pecado que ele está cometendo. O problema não é o pecador, o problema é o pecado que ele comete. Ore por ele e diga: pastor, estou indo para outro ministério, tal, e vai embora. Porque o primeiro sinal que Deus está abençoando alguém é quando esta pessoa começa a prosperar. Quando ele começa a prosperar, é um sinal, é o primeiro sinal que Deus está abençoando alguém que o serve. Eu estou dizendo dentro daquele que segue dentro dos parâmetros da Bíblia. Porque é impossível um cristão não prosperar na vida. Não tem como. A prosperidade é garantida pela palavra de Deus para os fiéis, aqueles que amam a Deus e seguem o beneplácito da sua palavra. Ela sai do seu lugar, junto com suas 2 noras. Eles estão indo, caminhando, e no meio do caminho, para retornar à terra de Judá, quando o órfão diz: não, eu vou retornar. E Noemi disse a elas: não, cada um de vocês retorne para casa, para que vocês encontrem descanso. Então ela as beijou, elas ergueram a voz e choraram. Uma das coisas que você não vê mais da igreja hoje é grito de choro. As pessoas não choram mais. Você vê que aqui na live tem vezes que eu choro igual uma criança. E hoje na igreja onde você vai, você vê que as pessoas não choram mais. As pessoas não levam mais lenço com elas para chorarem durante o culto. Mas deixa para lá. Noemi não tinha muita escolha a não ser deixar Moabe e voltar para casa. Você não tem escolha. Você vai ter que voltar para a casa do pai. Ela teria que fazer uma mudança drástica. Ela estava encorajada pelas notícias de que o Senhor estava dando pão para eles que moram em Belém. Olha, se você está com Deus, após a tempestade vai haver bonança. Se você está com Deus, após o ciclone, o vento contrário, vai haver bonança e vai haver pão. Aleluia! Isto aqui aponta para o arrependimento da parte dos hebreus e a sua restauração. Depois que os belenitas, o povo de Israel que moravam lá em Belém, se arrependeram de seus pecados, Deus então mandou o pão. A chuva veio. E Noemi pediu a bênção de Deus para suas noras. Aprenda a abençoar as suas noras. Noras, aprenda a abençoar as suas sogras. Faça isso. Isto é um pacto
É um pacto que combina com a fidelidade. É um pacto que combina com o amor, que combina com a misericórdia, que combina com a graça. É um aspecto positivo de um relacionamento com compromisso. Ela pedia o favor do Senhor que fosse mostrado desta maneira a pessoas que estavam fora do pacto, como essas mulheres estrangeiras, Noemi e Orfa. Elas não faziam parte da aliança abrâmica, elas não faziam parte do pacto, estavam fora do pacto, mas Noemi pedia que elas fossem abençoadas. É algo extraordinário. É algo extraordinário. Aprenda a orar por aquelas pessoas que não carregam a mesma fé que a sua. Aprenda a orar por aqueles que estão sempre te maltratando, que são de outras religiões ou não são. Não julgue as pessoas pela religião delas, mas julgue as pessoas por aquilo que elas são. As mulheres estavam tristes sem ter que se despedir. Olha bem, gente. E elas disseram: nós vamos retornar contigo para o teu povo. Aleluia. Elas ergueram a voz e choraram. E Ruth e Orfa ficavam repetindo: queremos voltar. Noemi novamente pressionou aquelas meninas a voltarem para casa. Vocês têm a chance de ter um novo casamento. Casem com rapazes moabitas, vocês podem retornar. Porque Noemi, ela presumiu que não havia outra família em Belém interessada em se casar com mulheres moabitas. Talvez ela sabia que não haveria outros filhos de sua linhagem para casar com Ruth ou Orfa. Noemi estava com pelo menos 50 anos de idade. Mesmo se ela tivesse mais filhos de uma vez, quando eles tivessem crescido, Orfa e Ruth seriam velhas demais para terem filhos. E Noemi, ela então argumenta que ela estava sob maldição. A mão do Senhor voltou contra mim. Quantos crentes falam desse jeito? Tem pastor pregando aí que você tem que perdoar a Deus. O certo é Deus te perdoar. Mas hoje tem pessoas que falam assim: não, você tem que perdoar a Deus. Eu vou perdoar a Deus para quê? Ele é Deus. O que Ele fez está feito. Ó Senhor, eu vou te perdoar porque o Senhor levou o meu cachorro. Eu vou te perdoar porque a minha irmã morreu. É um absurdo que essa geração de pregadores estão pregando. É impressionante. Oh, glória a Deus. O Adário Rodrigues já pegou a bolsa e já saiu, né? Vai com Deus, Adário. Preciso sair. Mas graças a Deus, com o Espírito Santo, e Jesus ainda está com a gente aqui. Graças a Deus, aleluia. A minha live é assim, irmãos. Se você entrar na minha live, você tiver algum compromisso, você não vai vê-la toda. Porque o Espírito Santo vai mandando alimento, eu vou dando para vocês. Se demorar 3 horas, 2 horas, 1h30, 4 horas, o que eu posso fazer? O Espírito Santo está dando alimento. Esse negócio que tem tempo para tudo, sim, no nível humano tem tempo para tudo, mas para Deus não. Deus é dono do tempo. Deus é dono do tempo. Quero que vocês entendam isto. Estou em maldição. Deus se revoltou contra mim. E nada na Bíblia mostra que Noemi se arrependeu de ter assumido tal responsabilidade pessoal. Ou que ela tenha expressado arrependimento por seus próprios atos
ao deixar a terra prometida. E Noemi, ela vai embora com Ruth. Aleluia. A presença das noras é um lembrete constante, constrangedor, da estadia de Noemi em Moabe. Amados, era um comprometimento cada vez maior. Ela se constrangiu a ir com Noemi, a ficar com ela. Ruth sela o compromisso dela com o juramento, quando ela disse: o seu Deus vai ser o meu Deus, mas eu não vou te abandonar. E quando Ruth fala desta forma, Noemi para de falar com ela. Não preciso continuar falando com você. E eles chegaram em Belém. E o povo falava: não é esta Noemi? E Noemi, vendo que todo mundo estava chamando ela pelo nome, ela falou: não me chame mais Noemi, mas me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. Isso foi até uma blasfêmia contra Deus. Você não pode sair falando para todo mundo que Deus está sendo injusto com você, amargo com você, que Deus está pesando a mão sobre você. Não existe isso. Mas ela falou: Deus tem me tratado muito amargamente para comigo. Todo sofrimento que vem a nós, a gente tem essa mania, essa tradição de colocar a culpa em Deus. É Deus. As pessoas preferem falar que é Deus, mas não falam que é o diabo. E Tiago fala no livro dele, na epístola, que nenhuma coisa, que nada imperfeito vem do Pai das luzes. Entendeu? Aleluia! Glória a Deus! Que Deus te abençoe na live, Adário Rodrigues. Boa live para você, meu querido. Aleluia! Ela saiu cheia. E agora ele traz ela de volta para Belém vazia. Ela estava dizendo era isso. Então por que vocês estão me chamando Noemi? As perguntas das mulheres da cidade era esta: não é esta Noemi? Reginete, seja bem-vinda. Não é esta Sônia Alves? As pessoas são muito fofoqueiras, gente. As pessoas se preocupam demais com a sua vida, preocupam tanto com a sua vida que olha até aquilo que você está vestindo, calçando. E as pessoas falam, mas falam mal da gente mesmo. Isto é a tradição do povo brasileiro, a maioria. Infelizmente, na igreja está cheia disso. Paulo chama essas pessoas de gente paroleiras e fofoqueiras e falantes. E as mulheres ignoraram a presença de Ruth, elas só estavam olhando para Noemi e falando de Noemi. Ninguém olhou para Ruth, e Ruth estava do lado de Noemi. Já aconteceu com você isso? Alguém chegar perto de você, você está com uma amiga sua, e a pessoa te cumprimenta, mas não cumprimenta a sua amiga, e nem olha para ela.
E Noemi continua pedindo: me chame de Mara, porque eu não sou mais agradável. É o que Noemi significa, agradável. Sabe por que ela falou isso? Porque foi lá em Mara que o povo de Israel encontrou apenas águas amargas para beber depois que saíram do Egito. Então eles murmuraram contra o Senhor. E Noemi fez a mesma coisa. Então eu estou mostrando para vocês desta live que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Chega tanta tribulação na vida da gente, tanta luta, tanto problema, que a gente acaba esquecendo que Deus é o nosso Senhor. E eu termino a live dizendo aos irmãos: o coração de Noemi acaba voltando para Deus, porque ela tinha esperança de que Deus a curaria da sua amargura e traria a ela um lugar de descanso, assim como ele fez a Israel. E finalmente, Noemi voltou de Moabe para Belém. O livro de Ruth inicia mostrando a razão pela qual ela se torna a protagonista da história. Ruth era uma moça moabita que, no entanto, aduziu expressamente que desejava que o Deus de Noemi fosse o seu Deus. Ela demonstrou amor, ela demonstrou compaixão à sua sogra e tratava ela, porque era uma mulher idosa, que ela lidava com a viuvez e teria que lidar com a perda de 2 filhos. Aleluia! E que nós possamos ser igual Ruth, ter paciência com mais velhos e ajudar as pessoas. Precisamos compreender o propósito da comunhão, de ser o corpo, uma família espiritual. Aprendemos que o Senhor nos abençoou para além dos laços consanguíneos. Somos uma igreja chamada o corpo de Cristo. Que Deus abençoe os amados irmãos. Não esqueçam de nos abençoar com a sua oferta para nos ajudar a pagar a nossa internet. Amém? Que dia 15 estaremos pagando a internet nossa não é barata, mas Deus, todo mês, Deus está nos socorrendo e está nos dando vitória. Amém? Deus é bom. O Pix está aí na tela, é o Pix da minha esposa, tá bom, gente? Sônia Alves, obrigado, você ficou até o final, hein, menina? Deus te abençoe.